A horrorizante vida amorosa de um idoso. Então, pessoal, eu vi. Às vezes eu percebo coisas assim do cotidiano, né? A gente vê coisas que a gente vai conhecendo pessoas, assim, vai vendo durante o nosso dia a dia, vai vendo casos assim que realmente assustam, né? Assim que a gente vê casos curiosos, assim, que eu vejo casos curiosos que tipo, que arrepiam, assim, que acho que vale a pena a gente contar para pegar como reflexão, eu sempre tento colocar aqui no canal, né? Porque não são só esses meus exemplos, são esses exemplos que eu pego assim, eu sei que acontece no Brasil inteiro, e talvez no mundo inteiro. Então são exemplos assim que com certeza estão tendo cada vez mais, né? E pra gente abrir os olhos aí, pra gente aprender algo com isso, é sempre importante, né? Para que a gente tenha uma autodefesa com isso, né? Que a gente fique blindado com certas atitudes de que as pessoas fazem com a gente, né? Tanto homem quanto mulher. Principalmente nos relacionamentos que acontecem hoje em dia, né? Com a dificuldade que a gente está tendo aí. Leis feministas, né? Sociedade feministas, sempre querendo prejudicar o homem. Então, injustiças que acontecem aí dentro de relacionamentos, né? E ninguém fala e deixa de falar, né? Então é importante a gente sempre que ver coisas interessantes assim, e coisas horripilantes, coisas que chocantes também, né? E a gente contar aqui e tentar tirar o máximo de proveito aí para que não aconteça com a gente, que a gente seja blindado e que a gente tenha muito mais qualidade aí, né? Na nossa vida, tanto no presente quanto no futuro, né? E não só a gente aqui, que esse vídeo tá ficando aqui, que fique para as próximas gerações também, né? Para as pessoas que vierem, que não têm experiência. Então é isso daí. Então, aí, indo ao caso do vídeo aqui de hoje, é porque eu vi uma pessoa assim que passou por minha vida, assim, né? Que eu percebi mesmo, aconteceu, assim, que eu vi de perto, né? A pessoa me contou. E eu presenciei, porque eu também estava lá no local, né? Que o senhor lá, tinha um senhor, né? Que ele tem na faixa de 75 anos, né? E acontece o seguinte, ele era casado com uma mulher na faixa de 35 anos, né? E ele estava muito mais velho, então. E ele tem a filha dele, né? Tudo certinho, e eles são muito bem de vidas, né? A família desse senhor. Acontece que ele pagava as contas certinhos lá para a filha dele, tipo, eles compravam remédios caros, que eles também compram alguns remédios de saúde que ele tomava, né? E sempre pagou as contas certinho lá para a filha dela, né? Tipo, ajudava lá, acho que em algumas coisas lá da casa também, né? Só que como ele tinha muito dinheiro, aí ele casou com uma mulher muito mais nova, que é de 35 anos, já há algum tempo, né? Aí o seguinte, a filha começou a notar que ele não estava pagando durante os últimos tempos aí. Não estava pagando mais as contas lá, que eles sempre pagavam, as continhas lá, né? Acho que ajuda da casa dela também, não sei. Contas de Pax, né? Essas coisas. Aí ela percebeu que não. Aí a filha foi lá e verificou que estava alguma coisa errada com o pai, né? Só que é o seguinte, o pai também ele tinha Alzheimer, né? Ele foi diagnosticado com Alzheimer. Só que aí é o seguinte, aí para vocês entenderem o horror tá acontecendo, que aconteceu, aí a filha verificou lá, aí que ela foi atrás, né? Viu que o filho o pai não estava tomando o remédio certinho. Aí ela foi lá, perguntou lá, chamou, acho que fizeram um aniversário e chamou o pai dela com a mulher, né? Aí depois aí teve a briga lá, porque perguntou, falou por que tá faltando remédio, né? Aí a mulher deu desculpas, né? Não sei, a 35 anos que era casada com o senhor deu desculpas, tentou contornar a situação, mas aí a filha ficou indignada e também chamou a mãe dela, que é ex-mulher desse senhor, né, que está com problema. Então aí chegou até o ponto de o marido da filha dela ter que contratar um advogado, né? Aí eles fizeram o seguinte: a atitude que a mulher tomou foi o seguinte: a filha retirou o marido, retirou o pai, quer dizer, o pai que estava com problema de Alzheimer, da mulher, falou assim: não, quem a gente vai cuidar dele aqui somos nós. Aí a mulher aceitou, né? Não quis aceitar, teve briga, teve que chamar até a polícia pra ir lá. Aí a polícia chegou lá e falou assim, perguntou pro cara assim quem que é a esposa dele, ele não soube responder, ou seja, ele não sabe mais quem ele é na verdade, né? Então esse problema aí é muito, muito sério, esse problema que ele tem. Aí, ou seja, então ele tava levando um golpe ali da mulher, né? A mulher tava deitando e rolando com a grana dele, porque ele é um senhor que tem muito dinheiro, né? Dono de propriedades ali de grandes, as melhores propriedades da cidade, no caso, né? De algumas propriedades. Então ele estava muito bem assim financeiramente, né? Então casou com a mulher, eu não sei exatamente há quanto tempo, mas deve ter uns 3, 4 anos já que é casado com essa mulher, né? Mora junto. Aí, ou seja, a filha pegou o pai e tá criando lá. Aí precisa de ajuda da banho nele, tem que dar banho nele, o marido tá ajudando, da mulher.
E o pior de tudo é o seguinte, que a filha verificou que foi feito vários empréstimos, tipo, tinha empréstimo de 300 mil, depois tinha outros empréstimos muito maiores também. Então, ou seja, ela pode ter feito tudo com o quê? Tudo com o cartão dele, sendo que ele não estava mais sabendo quem ele é, fez vários empréstimos e diz que esse valor aí sumiu também. Tem várias histórias aí desse caso muito cabuloso, né? Aí, ou seja, contratou o advogado e eu presenciei também um pouco da conversa com o advogado, que o advogado vai ter que reunir todas as provas aí, todos os extratos bancários dele, para ver certinho, a partir do momento que ele estava com Alzheimer, para ver a que momento que ela pode ter feito esses furtos aí. Então, ou seja, eles estavam ali, a família ali estavam diante de um super crime ali de financeiro, né? Que ainda vai ser investigado pelo advogado, vai ser processado, e tudo vai ser analisado para que estorne, ou que o banco estorne a situação, ou que a própria mulher, né, estorne, devolva o dinheiro ou pague de outra forma, ou pague de forma justa, né? Então, esse caso, assim, foi horripilante, porque a gente vê que a velhice chega, né? A velhice é um dos principais medos do ser humano, né? E quando chega a doença também, pode prejudicar muito o ser humano. Então, quando a gente não é casado, assim, quando o cara casa, assim, na emoção, né? Só porque é velho, tem que casar. Então, isso aí é uma coisa errada, porque vai por dentro da sua casa uma pessoa que você não conhece. Se ele era casado com uma jovem, desde jovem, com uma só, aí tem menos chance, porque aí já tem o respeito mútuo já tá muito mais forte, né? Mas aí o cara, depois de muito velho já querer casar com a novinha, geralmente, quando acontece uma coisa dessa, a gente vê que a que ponto a gente chega, né, cara? Que horrível pode se tornar uma vida amorosa, né? Porque, pô, o cara trabalha a vida inteira, né? Trata os filhos, cuida de filho, pra quê? Pra chegar a ter uma coisa ridícula dessa no fim da vida, né? Então é triste acontecimentos como esse, né? Às vezes eu acho que o cara fica tão velho, idoso, que fica com medo de ficar sozinho, talvez. E prefere, de qualquer forma, contratar uma novinha. Contratar, não. Ter um relacionamento assim, forçado com uma pessoa mais nova, que não tem nada a ver com você, que você nem fez conexão com a pessoa. Mas a pessoa prefere lá fazer, casar ali, ter alguém pra morar ali. Só que não conhece, né? Agora, conversando, os parentes da, do senhor me falaram assim que, não, conversando, ela era um doce de pessoa, essa mulher, né? Só que aí, pô, quando tá os dois lá sozinho, né? Que eles moram junto, 24 horas, quando bota a cabeça no travesseiro, aí que vai conhecer a pessoa realmente. Se a pessoa tem caráter, né? Isso aí a pessoa esconde até no último jogo, né? Pra ninguém saiba, né? Agora, conversar, ser legal, todo mundo é, né? A ser bonzinho, ser carinhoso, ser carinhoso, né? Agora, para conhecer realmente o caráter da pessoa, só com o tempo. Não tem como a gente conhecer na batida do olho, assim, em nem pouco tempo. Isso aí é só com grandes acontecimentos que os caráteres da pessoa aparecem, né? Acontecimentos como esse, como uma doença ali que o cara precisa de apoio, não precisa de alguém para cuidar dele, né? De ir atrás de um sonho, de uma cura para a doença dele, né? Não para ficar, tipo assim, roubando dinheiro, assim, de forma injusta, assim, né? Essa mulher deve estar cheia da grana, roubou muito, deve ter pegado muito dinheiro do senhor, né? Mas aí a honra dela fica como? Tudo bem, vai ficar cheio de dinheiro lá. E não sei se ela tá traindo também, mas com certeza, praticamente, eu acredito que deve estar traindo sim, porque o cara, senhor, né? Muito, muito idoso já. E a mulher com 35 já ainda está numa idade boa. E tem tudo pra pintar e bordar no cara. Deve ter vários amantes, né? Então é triste isso daí, né? Situação. Eu acho que a gente tem que evoluir como ser humano, assim, né? Não tem que aceitar certos tipos de relacionamentos, assim, abusivos, né? E tem que flagrar, né? A partir do momento que você tá conhecendo a pessoa, quando se você tem doença, seu intelecto tá bom, sua mente tá boa, então você pode conhecer, pode se conectar mais com essa pessoa, né? Para que no futuro não aconteça isso. E de forma alguma, eu sei que quando a gente tem a doença, não tem um Alzheimer, não tem, a pessoa tá mentalmente fraca, não tem mais o que fazer, né? Então ela só precisa do quê? De uma filha e de cuidados médicos, né? É isso, não tem como. E pessoas de confiança, o que a pessoa mais precisa quando fica idoso, são pessoas de confiança ao redor, né? Isso aí tem que ser construído quando a gente é novo, né? Porque, assim, quando o momento que a gente já está próximo à doença, já conhecer as pessoas, certamente essas pessoas vão trair a pessoa, trair o idoso, né? Então, é preferível, assim, ficar sozinho do que conhecer pessoas como essa mulher aí, que roubou ele, né, que vai ser, ainda está em andamento, está conversando com o advogado, mas com certeza espero que a verdade apareça e ela seja punida e o senhor seja consolado pela família e que tudo se torne
correto, né? Que a justiça seja feita aí, né? E que ele não caia mais nessa, né? Que ele aprenda a dar valor para as pessoas mais na família, assim, mais próximas ali. Era melhor ficar sozinho, assim, do que passar por coisas horrorosas socialmente como essas, né? Isso aí é a pior humilhação para um idoso, né? Então é isso, a gente tem que desde novo, se cuidar, assim, financeiramente, se cuidar emocionalmente, se cuidar financeiramente, né? Fisicamente também e principalmente mentalmente, né? Para nosso cérebro ficar bom, para a gente cuidar que a saúde é a melhor coisa, que a gente pode se proteger. Se a gente não tem saúde mental, os outros vão pindar e bordar com a gente, vão pisar na gente, se a gente tiver dinheiro, vão querer arrancar, porque o mundo é assim, né? Existem poucas pessoas que são boas, então com certeza por baixo do pano vai sempre que alguém querer tirar vantagem, então a vida, na verdade, a gente pensa assim, refletindo, cara, um caso desse aí, a gente fala assim que a vida é só a gente com a gente mesmo, né, cara? Pra querer confiar em pessoas assim, né? Que chegam a esse nível assim, então é muito triste, né? A gente vê até que ponto o ser humano chega pra conseguir dinheiro, né? Então, realmente, a parte financeira aí realmente as pessoas fazem de tudo para pisam na pessoa, humilham pessoas, faz de tudo, né? Então, se a gente tem dinheiro, a gente tem que cuidar do nosso dinheiro mesmo, realmente. Gastar com o que a gente gosta, né? Porque fazer coisas que a gente gosta, assim, comer coisas que a gente gosta, comprar coisas que a gente gosta, não ficar guardando dinheiro também, porque vai chegar um momento que a pessoa pode ficar velha e acontecer isso, né? Então é uma coisa de refletir mesmo, né, cara? Então a gente tem que torcer para. Eu espero que nesse caso aí tudo dê certo, que a justiça apareça, que o dinheiro seja ressarcido para esse senhor, né? Porque nenhum ser humano merece isso daí, né? A pessoa trabalha a vida inteira para isso, para ser tratado como lixo e ser roubado, né? Como o mundo a gente percebe aí como o mundo é injusto, né? Parece que existe, assim, a gente vendo casos como esse, parece que existe, sempre tem pessoas mais más do que boas. Então, pessoas boas hoje em dia são muito raras, né? Na verdade, a gente percebendo assim, né? Casos como este, vendo muitos casos como este aí acontecendo. Então, que fique como lição, né? Que a gente fique com olhos abertos aí, para que isso aí nunca aconteça com a gente e sempre nunca colocar uma pessoa na sua vida, assim, independente se você for jovem ou idoso, porque se esse cara fosse, se a gente for jovem, idoso, a gente tem que confiar muito na pessoa, né? E em poucos meses, assim, não dá para confiar tanto na pessoa. E o caráter da pessoa, ela vai esconder, se ela formar o caráter, ela vai esconder sempre, né? Vai esconder, só vai aparecer em casos como esses, assim, em casos que a pessoa precisa de ajuda, né? Então, a minha visão é que o caminho é esse. Acho que se a pessoa ela chegou até a idoso, assim, e tem uma condição financeira, mas não tem pessoas com quem confiar, e a filha tá meio que de lado, assim, por exemplo, nesse caso, e a filha nem morava mais com o pai, né? E não tinha muito contato, de certo. Aí só foi descobrir depois. Então, é melhor a gente pode usar esse dinheiro ali como uma defesa nossa, né? Nem que pague uma empresa para proteger ele, mas não fique dependendo, assim, levando uma pessoa que você mal conhece para sua casa para morar, para depois te roubar, né? O risco sempre vai existir, então a gente tem que sempre ficar atento a isso daí, para nunca passar uma situação dessa. Espero que ninguém passe, quem está assistindo esse vídeo aqui, porque acho que a dignidade, nós depois que trabalhou a vida inteira, a gente tem que ter uma honra, tem que ter uma dignidade, né? Se não fez laço, não tem pessoas que amam perto, que a filha, por exemplo, a filha não visita muito o pai, por exemplo, ou a pessoa não teve filho, não tem laços para a pessoa cuidar depois na velhice, então que pague a empresa, dê um jeito, mas que não precisa ficar desesperado querendo arrumar uma novinha, não, do seu lado, que nem te conhece. Isso aí, uma pessoa que tem confiança tem que são anos e anos, né? Agora não pode, o cara é rico lá, não tem ninguém, aí coloca uma novinha para morar dentro da sua mansão, não é assim. Isso aí vai levar à ruína, que é esse caso que a gente está vendo aqui. Então que a gente abre os olhos aí para que isso nunca aconteça com a gente. Que aproveite sim, se a pessoa ainda é viva, lógico que ela pode aproveitar a vida. Se tá viva, pode aproveitar. Se ainda tem saúde, pode aproveitar a vida, mas não dessa forma, né? Pode fazer muitas coisas aí para muitos hobbies, pode aproveitar, tem a sua liberdade. Então, toda a idade do ser humano é questão que a gente pode evoluir cada vez mais, sempre, cada dia evoluir cada vez mais, aprender com os erros dos outros, como este, para que a gente tenha sempre uma vida com qualidade e com evolução. Um grande abraço a todos.